Bom, galera do sétimo ano, agora a gente vai estudar o que é uma grandeza. Grandeza, em matemática, é tudo aquilo que pode ser medido e comparado. Razão entre grandezas de mesma espécie. O exemplo que eu dei é a altura de Bruno é 1,70 m e a altura de Vitória é 1,20 m. A razão entre a altura de Vitória e a de Bruno é igual a, ou seja, razão de grandezas de mesma espécie, eu estou relacionando grandezas de, no caso aqui, altura. Então, a razão da altura de Vitória é 1,20 m sobre a altura de Bruno, 1,70 m. Como eles têm duas casas decimais, a gente pode escrever assim. Podemos cortar os zeros, logo a razão é essa. Agora, a gente vai estudar o que é uma escala. Escala, como a gente calcula o comprimento do desenho sobre o comprimento real. Vamos ver. Em um mapa, a distância entre duas cidades é x centímetros. E a distância real entre as duas é 720 quilômetros. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. 1 quilômetro é 100.000 centímetros. Então, já deixa isso aqui anotado. Sabendo que a escala para desenhar o mapa foi de 1 em 1 milhão, calcule a distância entre as duas cidades no mapa. Ou seja, vamos passar isso daqui, essa distância, em quilômetros para centímetros, porque a distância do x é em centímetros. Então, basta a gente pegar esse 720 e multiplicar por 10.000. Ou seja, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dá 72 milhões de centímetros. Logo, o que a gente quer saber? A gente vai colocar a escala que ele foi montado. Ele quer a distância entre as duas cidades, ou seja, a distância entre as duas cidades está aqui. É o x que ele pergunta. Sobre o comprimento real, ou seja, essa distância aqui, 720 quilômetros, que a gente passou para centímetro, que está aqui. 72 milhões centímetros. Olha só a quantidade de zero que a gente pode cortar. Vamos multiplicar em x. Então, o meu x é igual a 72, o quê? Centímetros. Foi, pessoal. Bom, galera, agora vamos ver outras razões especiais. A primeira que a gente vai ver é a velocidade média, que vocês vão ver mais à frente quando vocês estudarem física. Que ela é calculada pela distância percorrida dividida pelo tempo gasto. Exemplo, um carro realizou uma viagem de Fortaleza a João Pessoa em 5 horas. Sabendo que a distância entre as duas cidades é 1.000 quilômetros, qual a velocidade média do carro? Vamos calcular. Velocidade média é a distância percorrida, ou seja, a distância entre as duas cidades, 1.000 quilômetros, sobre 5, vou botar aqui para vocês verem, ó, 5 horas. Quando a gente dividir, vai dar 200 quilômetros por hora, ou seja, ele, em uma hora, a cada hora ele percorria 200 quilômetros. Densidade demográfica. A densidade demográfica é calculada pelo número de habitantes sobre a área da região. Exemplo, em uma cidade do Mato Grosso, vivem 8.000 pessoas. A região é formada por uma grande área de 1.000 km². Qual a densidade demográfica dessa região? Vamos calcular.
densidade demográfica é igual ao número de habitantes, 8.000, sobre habitantes, sobre a área da região. Eita, 1.000 quilômetros quadrados. Quando a gente faz a divisão, a gente vê que é 8 habitantes por quilômetro quadrado. Foi, pessoal?